a nossa primeira aula sobre as tendinopatias do quadril, as lesões no quadril. Acredito que seja uma aula que interessa bastante, né? Até aí, pelas algumas questões de alguns clientes que você atende, principalmente do público feminino, onde a maioria das lesões, principalmente do fator epidemiológico, está correlacionada ao público feminino. Mas quando eu trago aqui esse entendimento bem rápido, né, do que são as lesões no quadril, quando fala assim, rapidamente, Larissa, lesões no quadril, o que é que vem na tua cabeça? De uma forma bem superficial. Abra o microfone, tá só eu e você aqui, a gente vai interagindo. Eu quero que você pergunte, tire dúvidas, porque, de fato, o quadril é uma articulação né, que correlaciona diversos tipos de movimento e dentro de uma proposta bem complexa, mas ao mesmo tempo sabendo que essa articulação ela é bastante usada diariamente. Quando vem assim na tua cabeça, lesão no quadril, dor no quadril, o que de fato seria? Perfeito. Primeiro ponto. O que mais? Desalinhamento o quê? Liga muscular, articular, tendíneo. Perfeito. Um ponto interessante. Isso. Perfeito. A queda, a queda, né? É um tilt pélvico que a gente chama, né? Daquele tilt. Faz isso. Desaba. Não segura. Perfeito. Então, essas análises, quando a gente começa a ter esse raciocínio clínico pré e pós-cirurgia, nós começamos a enxergar dentro da academia alguns fatores de desalinhamento relacionado às articulações, seja no pé, tornozelo, arco plantar, seja no joelho, aquela estabilização no joelho, ou desvio valgo de fêmur com o joelho, juntamente com a tíbia e com a fíbula, e também aquela queda e aquela compensação do tronco devido às outras estruturas também está sofrendo esse desalinhamento. Então, esse complexo que nós iniciamos do pé, ele começa do pé, vai para o joelho, vai para o quadril, vai para a lombar, vai para a torácica, vai para a cervical, vai para o ombro e até mesmo para o pescoço, né? Essa estrutura mais superior aonde acontece toda, todo esse balanço relacionado ao movimento. E, de fato, as pessoas hoje, ela não têm aquelas três estruturas que nós tanto, né, falamos ontem, batemos ontem, inculcamos ontem, como são importantes dentro de um processo de reorganização de movimento, mobilidade, estabilidade e controle motor, dentro dessas capacidades condicionantes e coordenativas. E para a gente iniciar esse nosso raciocínio clínico pré e pós-cirurgia, eu sempre gosto de chamar um pouco a atenção dentro das minhas aulas da seguinte forma, sempre começando com história, né? Por quê?
Porque o raciocínio clínico pré e pós-cirurgia nos chama a atenção da seguinte forma, Larissa. A pessoa que vai passar por uma cirurgia, ela necessita de uma reprogramação de treinamento, porque o corpo já está em déficit relacionado a esses pontos que você citou agora: desalinhamento, desorganização, compensação, desequilíbrio, falta de coordenação motora, o sistema neuro está desalinhado relacionado ao movimento. Então, esse corpo ele tem mais déficits neuromuscular para fazer com que os estímulos córtex frontal tenha um desenvolvimento. As sinapses ela comecem a se reorganizar, se reestruturar para que possa ocorrer o movimento se desenvolver. Então, e quando esse indivíduo passa por uma cirurgia, exemplo do quadril, nem sempre apenas a cirurgia por si só vai devolver o processo funcional que o cliente necessita para realizar os movimentos que aquela articulação tinha antes da lesão e depois da cirurgia. Entendeu? Então, para fazer com que esse membro, essa região do corpo, ela retorne a desenvolver o suporte de peso, porque a articulação do quadril, ela trabalha em diversos planos, em diversos eixos, tanto plano frontal como plano sagital. O plano frontal de abdução e adução, como o plano sagital de flexão e extensão, e até mesmo no plano longitudinal, no eixo relacionado à estrutura superior, medial. Então, dentro desse processo, nós entendemos que, por si só, a cirurgia não traz o resultado ou a deambulação que aquela estrutura, antes da pré e pós, não devolve os movimentos. Por quê? Vamos só entender aqui rápido. Dá para visualizar os slides aí? Pronto. Só relembrando rápido, o quadril. Suporte de peso, 3 graus de liberdades, dentro, uma articulação côncava e convexa. E dentro desse processo, nós entendemos o seguinte: estabilizadores estáticos. O que são? Os ligamentos. Estabilizador estático é o ligamento. O que é uma coisa estática? Onde está parado. Exemplo, cadeia cinética fechada. Você vai fazer um agachamento, dominância de quadril, dominância de joelho. Dentro dessa estrutura do movimento, que você realiza esse movimento, os ligamentos são acionados. Então, esse processo de estímulo de estabilizadores estáticos está ligado aos ligamentos. E quem são os estabilizadores dinâmicos? O músculo, que trabalha dentro do braço de movimento, dentro do torque, dependendo do grau que está acontecendo aquele movimento relacionado àquela estrutura. Mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Se os estabilizadores do quadril dinâmico, que é os músculos, que, vamos dizer o seguinte, que protege as estruturas internas da região do quadril, se esses músculos não estão estimulados dentro de um processo dinâmico de movimento, o que é que acontece com as outras estruturas? Você falou bem no início, você frisou muito bem. Agora eu quero que você traga esse raciocínio que você falou para poder você entender. O que é que acontece? Isso,
Isso, exatamente. Vai ocorrer o desequilíbrio e as compensações. Por quê? Quero mexer com você. Você sabe, você falou nesse instante essa questão. Pelo fato, fisiologicamente falando, do estímulo dinâmico, que são os músculos, não estão acionados dentro do movimento e pode sobrecarregar o quê? A articulação do quadril, que tem ligamento e tendões, cápsulas articulares, e acontece realmente as tendinopatias, as lesões. Então, assim, qual é a nossa frase jargão aqui da nossa mentoria? Estrutura precede o precede o movimento. Então, se não tem estrutura, não tem como ter movimento. E como é construída essa estrutura? Através de estímulos. E onde é que inicia os estímulos? Neu? Exatamente. Então, é dentro desse raciocínio que a lesão do tornozelo, do arco plantar, a lesão do joelho, a lesão no quadril, a lesão na lombar, o início de uma construção de mecanismo de estímulos segue o mesmo padrão, não foge, porque a base é no cérebro, é o mesmo estímulo. Por quê? O que foi que nós falamos ontem em relação à dor? Qual é o principal fator relacionado à lesão daquela região, mas tem a questão da dor. Essa dor ela pode ser neuroceptiva, neuropática ou nociplástica. As principais dores que acontecem é a dor noroceptiva ou neuropática, que são aquelas dores agudas e aquelas dores crônicas naquele momento. Porque a dor nociplástica é uma dor mais profunda, é uma dor que incomoda, é uma dor que às vezes é insuportável e não dá para você realizar o movimento. Então, entendendo que o quadril é um suporte de peso, por que é um suporte de peso o quadril, Larissa? Vamos dar aí características das atividades físicas da vida diária, rapidamente. Se você vai ao banheiro, senta no vaso sanitário, você usa o quadril? Sim ou não? Sim. Se você vai pegar um objeto no chão, você usa o quadril? Sim. Então, esses dois movimentos que eu dei exemplo agora, quando o indivíduo ele vai realizar esses dois movimentos, ele tem entendimento racional de fazer o movimento ou faz esses movimentos involuntariamente, diariamente? Perfeito. São movimentos involuntários. Porque o cérebro naquele momento não vai entender o seguinte, não, eu tenho que agachar, eu tenho que estabilizar o meu core, eu tenho que jogar o meu quadril lá para trás para poder ter esse suporte de peso relacionado somente na articulação do quadril, que o meu joelho não fique valgo, que a estabilização dos meus tornozelos não fique hiperpronados. Não vai responder assim, vai? Não. Ele vai lá e pega o objeto e pronto, de forma bem natural. Mas ele pode até ter uma lesão do quadril naquele momento. Um impacto femoroacetabular de pince, o CAMI, ou a síndrome do trocante maior, ou aquela dor bem aguda, que é a famosa pata de ganso, que inicia nessa região lateral da perna, e às vezes pensa que é o quadril, mas não é o quadril, é apenas a musculatura do joelho. Pessoas que vai para a pata de ganso proximal do joelho. Enfim, existem diversas análises relacionadas a, de fato, o que é a lesão no quadril. E esse suporte de peso, diariamente nós usamos essa articulação. E principalmente, mais de 70% do nosso dia a dia, principalmente quem trabalha sentado, sobrecarrega o quadril. É fato.
As pessoas que trabalham aí mais de 1 hora, 2 horas, né, de 3 horas, e não tem esses movimentos racionalmente de se levantar, de fazer um alongamento, como o povo diz, se esticar ou ativar essa articulação, o quadril ele fica como suporte de peso. E nós entendemos o seguinte: o grau de liberdade que tem o quadril, esses 3 graus de liberdade, está relacionado aos estabilizadores estáticos, ligamentos, e os estabilizadores dinâmicos, músculo. E quando nós começamos a aprofundar de fato o que são, qual é a função dos estabilizadores estáticos, que é o ligamento, composto por o ilho femoral, o pubo femoral e o isco femoral, que são os 3 ligamentos que está relacionado. Femoral, quando digo, é o osso do fêmur, que é acoplado no quadril, côncavo e convexo, que faz assim, ó, o quadril, a cabeça do fêmur, trava aqui no quadril e tem esse movimento de rotação interna, rotação externa, extensão, flexão, e se movimenta em diversos planos e diversos eixos. Então, extra-articular reforça a cápsula articular do quadril, que são esses 3 ligamentos: o ilho femoral, o pubo femoral e o isco femoral. E dentro da cabeça femoral, cabeça do fêmur, que é essa cabeça aqui, ó, você vê na imagem, que está o ligamento da cabeça do fêmur, e vem por fora o ligamento ilho-femoral e o ligamento pubo-femoral. E essas terminações nervosas livres são a procepção. Essas terminações, elas são bem interessantes, Larissa. Por quê? Porque para fazer com que esses estímulos sejam direcionados, relacionados à articulação do quadril para poder preservar estes ligamentos, tem que haver essas terminações nervosas livres, que são as propriocepções relacionadas à articulação do quadril. E a estabilização estática está relacionado a os músculos, cabeça femoral e o acetábulo. Maior exposição da cartilagem, maior grau de mobilidade. Essa estabilização estática, quando se dá, você vai começar a entender agora por que acontece a lesão do impacto femoroacetabular ou trocante maior bilateral ou unilateral. É justamente por falta de estabilização estática. Porque a cabeça do fêmur e o acetábulo, ela se acoplam. Não é assim? Tem a cavidade do fêmur, o fêmur vai lá, a cavidade do quadril, e o fêmur vai lá e se acopla. E dentro desse processo, quando se acopla, existem movimentos relacionados a esses ligamentos que sustentam. Mas para que esses ligamentos tenham desenvolvimento natural, é fundamental que haja estabilização estática. E aí é onde é acionado, né, toda essa musculatura que compõe. Então, maior exposição da cartilagem é lá, maior grau de mobilidade é lá, e para poder entender, existe o labro. E o que é o labro? Essa região que fica aqui no quadril, exposta também, que tem a contenção da cabeça do fêmur em amplitude do movimento extremo. Então, isso aqui fica muito exposto. E quando não há estabilização estática e a musculatura é acionada, o que é que vai acontecer com essa contenção da cabeça do fêmur em relação à amplitude do movimento extremo?
impacto fêmuro-acetabular. E dentro dessa proposta, ligando esses 3 pontos, Larissa, é a procepção, o aumento da congruência da área de contato. Então, se não haver estabilização estática, vai ocasionar uma lesão do lábio. Por quê? Porque não há contenção da cabeça do fêmur em relação ao ADM, que é uma região extrema, não vai haver procepção e não tem congruência nessa área. É justamente essa estabilização dinâmica que acontece, que são os músculos, os locais, funções primárias, que é dividida: quadrado femoral, ilho pessoas, piriforme, glúteo médio e mínimo, obturador interno e externo, gêmeo superior e inferior. Agora vê a questão dos músculos globais que são envolvidos dentro dessa estabilização dinâmica. Funções primárias do movimento: glúteo máximo, isquios tibiais, reto femorais e adutores. Eu quero fazer só um adendo aqui rápido, né? Em relação aí da estabilização dinâmica, que eu falei músculo, que não é músculo, é ligamento desse slide de cima. E trazendo para a estabilização dinâmica, que é tudo voltado a músculo. Existem os músculos locais e os músculos globais. Os músculos locais são funções primárias de estabilização. E os músculos globais são funções primárias de movimento. Então, quando se trata aqui do glúteo máximo, é relacionado à extensão do quadril, principalmente de corredores, quando faz aquela extensão na fase de propulsão e o pé entra em apoio, procepção, absorção e faz o balanço. Essa musculatura glúteo máxima, ela é bem acionada. E os isquios tibiais, que são essa parte posterior da coxa. O reto femoral, parte anterior. E os adutores internos e externos, região medial e lateral. Então, dentro dessa proposta, nós entendemos o seguinte: se não houver esse desenvolvimento relacionado à função estática, que é o ligamento, e a função dinâmica, que são os músculos, que são divididos em músculos primários e músculos secundários, músculos primários e músculos globais, funções locais e globais, função primária de movimento e função primária de estabilização. E dentro desse processo, quando não há esse desenvolvimento, vem essa primeira dor, vem essa primeira lesão, que é a síndrome do trocante maior, que é a mesma coisa daquela lesão que você tinha relatado da sua cliente, né? Uma tendinopatia ou uma lesão trocantérica bilateral. Esse incômodo na região lateral do quadril, quando se faz um movimento de flexão, de extensão ou de descarga, quando o pé tem esse fator propulsor e impacta no quadril. Alguma pergunta, Larissa? Pode parar e pode perguntar. Se tem a ver com o que você tinha me relatado naquele dia com a sua cliente. Beleza. Então, a síndrome do trocante maior, erroneamente chamada de bursite trocantérica, né? É caracterizada por dor na região lateral do quadril, dor intermitente, prolongada e crônica, né? Relação com os outros diagnósticos como bursite e tendinopatias do quadril. Então, quando tem uma dor bem caracterizada na região lateral, quando você apalpa ela, você pede, deixa eu verificar aqui rapidamente, e faz aquele movimento de entrada com as mãos naquela região, e o cliente faz logo aquele
come. Opa, tá doendo bem aqui. Então, essa síndrome do trocante maior. Dá para identificar você pisando nessa região lateral. E esse fator epidemiológico da síndrome do trocante maior, veja bem, a prevalência de lesões é de 10 a 25% entre 40 e 60 anos. De 1.000 habitantes, 2 pessoas têm de 2 a 5 vezes mais comum em mulheres. Por quê? A questão anatômica da mulher, essa questão da fisiológica, principalmente que a maioria das mulheres tem um quadril largo. Isso é a estrutura da mulher. Pela questão da gravidez, pelas questões de uma espessura, né? Questão de formosura, questão de corpo, mesmo fisiologicamente falando, o quadril da mulher sempre é mais largo do que o do homem. Dificilmente você vai ver ou ter um diagnóstico relacionado a uma artroplastia do quadril. Mas existe. Tem um caso recentemente que foi daquele dançarino, que você acompanhou, o Carlinhos de Jesus, se eu não me engano. Aquele dançarino bem famoso, que teve uma bursite trocantérica bilateral nos quadris. Ficou até sem caminhar. Teve que fazer o tratamento, foi diagnosticado, medicação, fisioterapia e agora, por último, uma programação de treinamento voltado a essa lesão. E dentro desse fator, essas diferenças anatômicas relacionado à pelve mais o quê? Alargado, como eu tinha falado, gerando alterações na biomecânica dos músculos do glúteo e do tilt. Então, principalmente algumas mulheres que têm o glúteo, essa região posterior, bem uma hiper, né, lordose, principalmente aquele glúteo bem empinado, a maioria das vezes há uma fraqueza, né, um desalinhamento e esse tilt pélvico, como você falou, que você relatou daquela mulher quando estava subindo na escada, que se chama síndrome da Buda morta. Ou seja, a musculatura do complexo do glúteo está totalmente desestimulada, desequilibrada, está como se estivesse dormindo. Não tem como, né? Não acionou, não estimulou, não trabalhou de uma forma mais específica para diminuir esse desalinhamento, essas estruturas. Então é justamente isso que acontece na prática, essa síndrome do trocante maior. Qual a mais característica aqui dela? Desintermetria dos membros inferiores, encurtamento do tilt, que dá, né, amplitude do quadril relacionado à questão e estabilização do joelho, que são os fatores de risco. Instabilidade do core, pode vir também do centro do corpo, esse tilt pélvico, esse desabamento de pelve, fraqueza do glúteo médio, como eu tinha falado agora. Mais de 40 anos, as mulheres que são diagnosticadas com essa síndrome do trocante maior, e a obesidade de uma forma geral. É ocasionado essa síndrome do trocante maior. Quais são os fatores de risco? Estresse repetitivo ou trauma direto, sobrecarga no tendão do glúteo médio e mínimo nas bursas trocantéricas. A tendinopatia mais bursite. É uma junção. A síndrome do trocante maior. É uma tendinopatia mais uma bursite. Presta bem atenção aqui, ó, nessa imagem. E falando do quadril, né, quando tem uma lesão do quadril, nós aprendemos que, às vezes, né, a maioria das lesões que acontecem em uma região, ela não está ligada apenas àquela região. Outras estruturas podem estar ocasionando esta lesão. Ou seja, fraqueza do core, fraqueza do glúteo médio, encurtamentos na região lateral do quadríceps,
ou alterações proceptivas relacionadas ao movimento e o desabamento do arco plantar. Então, todos esses fatores podem estar ocasionando essa lesão trocantérica bilateral ou impacto fêmuro-acetabular, que são as duas lesões mais comuns relacionadas à articulação do quadril. Então, identificando esses fatores, nós começamos a entender que o quadril ele pode estar sendo apenas, né, um local de dor que está sendo ocasionado por outra estrutura do corpo. Ele já está pagando, né, há muitos anos, há muitos meses, relacionado a uma dor, relacionado a essa lesão, e ocasiona outra lesão, porque não foi identificado, não foi trabalhado o desabamento do arco plantar, não foi identificadas as alterações proceptivas, a questão dos encurtamentos relacionados a algumas regiões da perna, a fraqueza do glúteo médio não foi corrigida, não fala apenas do complexo do glúteo médio, mas tem o glúteo mínimo e o glúteo máximo, que são três músculos que trabalham dentro de propostas, fisiologicamente falando, quase iguais. E também a fraqueza do core, como nós sempre falamos. Primeiro corrige o centro do corpo, para aí ser direcionado às demais estruturas. Então, a síndrome do trocante maior, dentro dessa imagem, você pode já identificar da seguinte forma: dor intermitente, dor na região lateral do quadril e da coxa, dor quando você apalpa no local a presença de pontos de gatilhos. Nós iremos realizar algumas avaliações sábado agora, justamente com aquele rolinho funcional. Vamos atacar alguns pontos do nosso corpo para entender isso na prática, né? E a preparação do pilar, essa questão de preparar a fáscia, que é uma região bem intramuscular, para fazer com que a musculatura ela seja preparada, comece a ser soltada, comece a ser mais redistribuída, para ir liberando esses pontos de gatilho que às vezes, a maioria das vezes, lá, esse ponto de gatilho, ele limita o movimento, ele inibe o movimento. Então, o nível de amplitude e qualidade do movimento é inibido por alguns pontos de gatilho, porque na fase de preparação do pilar não é identificado, não é corrigido, ou seja, não é destruído aqueles pontos de gatilho. E se nós formos observar, 80% das pessoas que vão para a academia não fazem o trabalho de recovery. E o que é o trabalho de recovery? Recuperação pós-treino. Não vai uma massagem, não vai um fisioterapeuta para fazer algumas correções também de padrões de movimento, desalinhamento postural. Nem sempre o profissional de educação física, né, faz essa correção de postura. De forma bem simples, essa correção de postura. Ali os ombros. Contraia mais o seu core antes de desenvolver um movimento de agachamento. Tente estabilizar mais a região dos membros inferiores quando você agacha, principalmente nessa linha do padrão do fêmur, que correlaciona ao joelho, juntamente com a tíbia e com a fíbula e com o arco plantado do pé. Então, poucas das vezes, o profissional de educação física corrige de uma forma bem simples. Pedir que o cliente ele agache como se ele estivesse sentando numa cadeira. E isso gera estímulo neural. Até mesmo, faça um supino reto com um cabo de vassoura. A maioria das vezes a gente não vê isso. Por quê? Porque não criou ainda esse hábito dentro de uma planilha de treinamento ou de uma programação de treino, fazer com que o cliente, quando ele é iniciante, ele gere estímulos neurais relacionados àquele movimento que ele vai executar na prática.
Piora ao sentar com as pernas cruzadas. Ó, piora durante um apoio unipodal sustentado. Intolerância para a atividade física. Então, a síndrome do trocante maior, de fato, ela incomoda muito em alguns movimentos, quando não é tratado. E aqui está algumas avaliações relacionadas à palpação de pontos ligativos, que você pode palpar dentro do glúteo médio. Quando você apalpa o glúteo médio, e ele sente, tem algo bem correlacionado à síndrome do trocante maior. Então tem que liberar essa musculatura, tem que ativar. Porque é uma musculatura que fica muito rígida e não tem como ele desenvolver a amplitude do movimento para poder ter um recrutamento melhor de fibras durante o movimento. Olha o piriforme, como é que fica? O piriforme é essa musculatura que fica na região posterior do glúteo. Ó. Olha aqui o tensor da face lata, que é a região lateral do joelho, que também fica bem comprometida. E acaba fazendo com que o joelho venha sofrer aquela fricção. Ou seja, aquela dor, famosa pata de ganso, principalmente de corredor. E a síndrome do tocante maior tem também esses movimentos que são feitos, né? Tipo, essa elevação, essa abdução nesta posição, o teste de Thomas, barriga para cima, numa maca, perna suspensa, e aqui também o ângulo, né, poplíteo do joelho e também até relacionado aos iscos tibiais, que nós iremos fazer na prática essa avaliação dos iscos, juntamente com o goniômetro lá, para ver o ângulo de extensão dessa perna, para ver se essa musculatura ela está presa, que pode ocasionar diversos tipos de lesões. Aqui, ó, o ângulo poplíteo, o Ober, o nome do teste, e o Thomas. Com essas avaliações aqui, ó, bem simples, ó, dá para a gente diagnosticar o trem de Lambert, o sinal de Lambert mais a resistida dolorosa. Esse teste ele é bem interessante, trem de Lambert. Quando você coloca o cliente, Larissa, nesta posição, teste rápido, dá para você fazer com o seu cliente. Se ele tiver alguma síndrome trocante maior, ou bucite trocantérica bilateral, ou a síndrome, né, do impacto femacetabular, você coloca ele nessa posição lateral, com a mão na cabeça, e pede para fazer a abdução da perna, e você segura a perna dele. Daqui a pouco você solta. Quem é que vai corresponder a estabilizar? Os, os músculos. Principalmente o quê? Glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, tensor da face lata, piriforme. Então, toda essa musculatura, né, ela é acionada. Principalmente essa região interna do quadril, os adutores, do quadril. Então, quando esse teste dá negativo, você identifica logo que a perna ela desaba. Quer ver fazer esse teste amanhã na prática com seus clientes? Principalmente alguns clientes que pegam muito, já treinam há muito tempo com você. Só quero fazer um teste hoje, o Trainer de Lemburger. Teste rápido e simples. Coloca na parede, tira um pouquinho da parede, o apoio, você mesmo segura a perna, faz uma abdução e vê se essa perna ela permanece pelo menos 20 segundos na posição que você colocou. E olhe que fica numa posição bem cômoda, né? Você colocar no chão, bem organizado essa posição lateral, e aí você vai identificar vários pontos. Se você for fazer esse teste da marcha também bem simples, nessas duas imagens aí, A e B, você também vai identificar vários pontos. Esse desalinhamento da coluna torácica, esse tilt pélvico relacionado a essa queda da pelve, ou seja, todo o complexo do glúteo está dormindo. Não tem musculatura, não compõe musculatura. O pé, ninguém sabe como é que está o arco plantado do pé. A musculatura lateral, principalmente o tensor aí da face lata,
a região do quadríceps, região anterior da perna, os isquios tibiais, a região posterior, está tudo apagado. Então, diariamente nós encontramos clientes dessa forma, nesse estado. E aqui está algumas questões de tratamento, não vou me alongar muito nisso, mas eu quero fechar esse primeiro momento aqui nosso hoje de quadril relacionado ao tratamento, né? ADM, exercícios ativos, terapia manual, flexibilidade e alongamentos, força muscular, treinamento muscular incluindo core, pliometria em fase final, desequilíbrios musculares, o que são feitos? Treino proceptivo de descarga de peso e treino de função dos músculos. Desalinhamentos, o que é feito? Terapia manual e uso de palmilhas e dor articular ou miofacial. Terapia manual, recurso de liberação miofacial. É o que a gente vai fazer. E quando essa dor é insuportável, que não está dentro do nosso programa de treinamento profissional de educação física, esse paciente tem que ser encaminhado para onde? Um ortopedista, especialista de quadril, para fazer os exames, e depois para um fisioterapeuta que possa entregar, depois que for realizado alguns testes, as capacidades funcionais básicas já estão dentro da função para que você possa colocar dentro do programa de treinamento e fortalecimento dessas regiões. Perfeito?